Salve, salve, rapaziada. Ótima noite a todos. Noite de terça-feira, noite que dará início à 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a partida que iremos falar tá aqui, ó. Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam amanhã às 19 horas na Neoquímica Arena em Itaquera, zona leste de São Paulo. Corinthians, né, vai receber o vice-lanterna da competição. Quem diria que o Dragão estaria nessa situação nesse Campeonato Brasileiro, né? Corinthians tem 44 pontos, está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro e tem um pontinho atrás do quarto colocado, que é o Flamengo. Em caso de um revés do Flamengo, até de um empate e uma vitória do Corinthians, o Corinthians ultrapassa, né, o seu adversário na grande final da Copa do Brasil. Já o Dragão, o Atlético Goianiense, tem 22 pontos e está a 6 pontos da primeira equipe que está fora do Z4. Situação delicadíssima do Dragão. Lembrando, né? Faltam 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então, cada rodada que passa, a situação do Atlético fica muito complicada. Quem diria, né? O Atlético Goianiense, semifinalista da Sul-Americana, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, está passando por essa barra aí no Campeonato Brasileiro. Mas é uma equipe que dá trabalho, mas acabou focando muito nas Copas e esqueceu do Campeonato Brasileiro e agora vai estar nessa areia movediça. Para sair disso é muito complicado. Corinthians tem 2 desfalques confirmados para amanhã, que é o Raul Gustavo, que está suspenso, e o Balbuena na seleção paraguaia. Já são cartas fora do baralho para o jogo de amanhã. Então, 2 zagueiros aí importantes no Corinthians não estarão à disposição do Vitor Pereira. Além disso, Júnior Moraes, Maicon e Rafael Ramos, eles estão em transição física, então podem estar entre os relacionados, né? Um deles pode estar entre os relacionados, mas como o Corinthians não divulga a situação dos seus jogadores lesionados, fica uma incógnita até amanhã ou algum vazamento de informação, mas saberemos perto de iniciar a partida se esses 3 jogadores terão condições aí de jogo. O Michael seria um grande de um reforço, principalmente, né? Perto da final da Copa do Brasil. O Maicon, que é um bom volante, veio do futebol europeu, mas acabou se contundindo na Libertadores e já está um tempinho fora. Se voltar, dá muita qualidade para o meio de campo do Corinthians. E o Atlético ele tem de volta o zagueiro Wanderson, o volante Baralhas e o atacante Luiz Fernando. Na última partida, o Wanderson e o Baralhas ficaram de fora por opção do treinador e Luiz Fernando estava suspenso. O Atlético Goianiense nessa situação desesperadora no campeonato. O treinador tem que mexer em todas as peças, né? Tem que tentar solucionar o problema de alguma forma. Então, o Wanderson e o Baralhas, que eram considerados titulares, ficaram de fora em algumas partidas, mas estarão de volta amanhã. Marlon Freitas também, que é um jogador muito importante do Atlético Goianiense, chegou a ser sondado por equipes maiores do futebol nacional. E o Jorginho estão entre os reservas para a partida de amanhã. Então, para você ver como está rodando esse elenco do Atlético Goianiense para tentar achar uma equipe ideal para, quem sabe, fugir dessa zona desesperadora. Diferente do Corinthians, que tem a decisão da Copa do Brasil, que será no dia 12 e 19 de outubro. O Atlético, obviamente, foca tudo no Campeonato Brasileiro. Situação desesperadora do Dragão, porém, matematicamente ainda é possível o Atlético Goianiense se salvar. Lembrando que o complicado, né, que são 6 pontos, né, parece ser poucos pontos para tirar ali da primeira equipe fora do Z4. Porém, para as equipes que estão nessa zona na classificação do Campeonato Brasileiro, conseguir 6 pontos é um Deus nos acuda, é muito complicado. São muitas rodadas para conseguir isso. Então, o Atlético Goianiense precisa mudar a chavinha, precisa mudar da água para o vinho
para quem sabe se salvar aí no Campeonato Brasileiro. É uma situação de desespero, mas o Atlético Goianiense ele já mostrou em algumas partidas que tem qualidade, que pode surpreender e pode, quem sabe, né, conseguir esse milagre aí de se manter na Série A, que a gente sabe o quanto é complicado, né? Vice-lanterna, muito complicado para o Atlético Goianiense. O Fortaleza já viveu essa mesma situação, só que o Fortaleza tinha muitas rodadas aí para sair dessa zona aí desconfortável e conseguiu. O Atlético Goianiense ele tem pouco tempo para se salvar e eu acho que vai ficar difícil aí para o Dragão se manter na Série A para o ano que vem. Acabou focando muito nas Copas e esqueceu da principal competição. O Corinthians ele vem de derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu para o América Mineiro na partida que foi no último domingo, 9 dias atrás, no penúltimo domingo, aliás, depois com data FIFA, com esses jogos da seleção. O Corinthians teve toda a semana para descansar, toda a semana para ficar de folga. Amanhã vai se totalizar 10 dias que o Corinthians não entra em campo. Já o Dragão vem de 4 derrotas seguidas, uma situação complicadíssima do Atlético Goianiense. E a última dessas derrotas foi contra o Internacional, segunda retrasada, né? Então fazem 8 dias que o Atlético Goianiense não entra em campo. Jogou perdendo em casa, né? Foi 2-1 para o Internacional, com o Atlético jogando lá em Goiânia. O retrospecto geral dessa partida é de muito equilíbrio. São 17 partidas na história de Corinthians e Atlético Goianiense, com 6 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Atlético Goianiense e 5 empates. Então, totalmente equilibrado esse confronto. Até recentemente, o Corinthians nunca tinha conseguido vencer o Atlético Goianiense dentro da sua casa, né, dentro da Arena Corinthians, um fato que é bem curioso, porque o Corinthians é muito forte jogando dentro de casa, e o Atlético Goianiense foi na derrota da Copa do Brasil que o Corinthians quebrou esse tabu. Antes disso, só tinha dado o Atlético Goianiense na Arena Corinthians, hein? Quem diria? Mas o Corinthians conseguiu reverter esse tabu aí que era a favor do Atlético Goianiense e garantiu a classificação na Copa do Brasil nas quartas de final. Nessa temporada, o Atlético Goianiense e o Corinthians se enfrentaram em 3 partidas. Foram 2 vitórias do Corinthians, né? Uma vitória pelo Campeonato Brasileiro e a goleada por 4-1 na Copa do Brasil. Vitória heróica do Corinthians. Muita gente não acreditava em uma classificação do Corinthians após perder por 2-0 do Atlético na primeira partida das quartas de final. E o Corinthians foi lá e reverteu a situação jogando dentro de casa. O Atlético Goianiense foi muito apático, né? Assim como foi contra o São Paulo na Sul-Americana. Não soube aproveitar as vantagens que teve contra Corinthians e contra São Paulo também. Então, o Atlético Goianiense vem se mostrando uma equipe que sofre muito psicologicamente dentro de campo, que sente muito a má fase, sente muito a pressão, e até por isso explica muito a situação que o Atlético Goianiense vive nessa temporada. Provável Corinthians para amanhã é com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. No meio de campo, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. E o trio de ataque com Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Atlético Goianiense, o provável, vem com Renan, Dudu, Wanderson, Lucas Gasal e Arthur Henrique. No meio de campo, William Maranhão, Baralhas e Wellington Rato. E o trio de ataque com Ayrton, Turin e Luiz Fernando. O time do Atlético Goianiense, esse Wellington Rato principalmente, já mostrou muita qualidade. Contra o Corinthians, inclusive, jogou muita bola contra o Corinthians na primeira partida da Copa do Brasil. E o Jorginho também. Jorginho está no banco de reserva, mas é um bom jogador. Jogador que entra ali e dá muito trabalho. Quando foi titular contra o Corinthians, jogou muito bem. Então, no decorrer da partida, pode entrar e pode dar trabalho. Então, a defesa corintiana tem que ficar atento com esses jogadores. E o Corinthians, né, tem o Renato Augusto vivendo grande fase, o Yuri Alberto, o Roger Guedes vivendo um bom momento, Fausto Vera, que chegou recentemente, mas vem jogando muita bola pelo Corinthians. O Corinthians ele pode sentir um pouco no setor defensivo. Bruno Mendes não está tão entrosado com o Gil, com o Fagner, né? Então, isso pode fazer diferença, principalmente ali no lado direito da defesa do Corinthians, que vai estar o Fagner e o Bruno Mendes. Então, isso pode ser um fator aí preponderante e pode ser favorável ao Atlético Goianiense. Então, o Corinthians precisa ter atenção
e muito foco, principalmente no início da partida, porque o Corinthians dá uma dormida nos inícios de jogos aí e acaba tomando gols muito cedo. Então o Corinthians tem que entrar 100% focado para não sofrer um gol aí relâmpago na Arena Corinthians amanhã, com seu público, né, acompanhando a partida. Apesar de tudo isso, do retrospecto, eu acho que o Corinthians é favorito contra o Atlético Goianiense. Pelos números, a gente vê a situação do Atlético Goianiense, 4 derrotas consecutivas, é um time que está sentindo muito a má fase, a má situação. Repetindo, eu acho que psicologicamente o Atlético Goianiense está destruído. Não acredito que vá se salvar, vai cair para a Série B. Eu acho que o Corinthians vai ser uma equipe que vai jogar mais uma pazinha de terra ali em cima do Atlético Goianiense. Eu considero o Corinthians favorito e para a partida de amanhã, o Corinthians com praticamente sua força máxima, acho que o Corinthians consegue vencer por 2-0 contra o Dragão. E você, qual o seu palpite para a partida de amanhã? Você acha que o Atlético Goianiense novamente vai vencer o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e vai ultrapassar o Corinthians, né, no retrospecto geral entre as duas equipes? Ou o Corinthians que vai desempatar esse retrospecto e vai ser a equipe que mais venceu nesse duelo, né, entre Timão e Dragão? Se inscreva no canal, comente aqui, tá bom? O que você acha, o placar da partida, quem vai marcar os gols, tá bom? Dá essa moral pra gente aqui no R-City. Cada dia chegando novos inscritos, o projeto está crescendo bastante nos últimos dias. Muito obrigado novamente a você que está chegando e a você que está com a gente há mais tempo. Continue conosco e muito obrigado pela sua companhia de sempre, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!